Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para esta segunda-feira, da terceira semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Marcos, no capítulo 3, no versículos de 22 ao 30, que diz assim: Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Amados irmãos e irmãs, não sei você, mas esse evangelho sempre me causou muita dúvida, porque Jesus falava, de um tal de um pecado do Espírito Santo que nunca, jamais será perdoado. Aí você vai para a igreja e aprende que todo pecado pode sim ser perdoado. Então, como entender isso? A igreja não está errada, a Bíblia também não. Então, como entender esse contexto? Calma aí, que eu te explico tudinho, tá bom? Então vamos lá, vamos entender logo a questão daqui. Em primeiro lugar, no versículo 22, fala-nos dos mestres da lei. Eram autoridades religiosas daquele tempo que tinham muito conhecimento dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o que nós chamamos da Torá. E aí o que acontece? Esses mestres da lei, que vinham de Jerusalém, que era a cidade que tinha um templo, eles diziam que Jesus estava possuído por Beelzebul. Beelzebul era o nome que se utilizava de fato para um demônio. Por isso que aqui se fala do príncipe dos demônios. Então eles queriam dizer o quê? Que tudo que Jesus realizava de curas, de milagres e por aí vai, não era uma ação de Deus. Mas na verdade era uma ação demoníaca. Em vez de Jesus implantar, por exemplo, o reino de Deus, Jesus estava implantando o anti-reino, estava implantando aquilo que era contrário à vontade de Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, Jesus, diante dessa situação, vem jogar uma questão de lógica. Eu sou matemático, gosto muito dessa dinâmica. Porque Jesus começa a dizer, olha, como é que Satanás expulsa Satanás? Veja que faz total sentido. Como é que o próprio diabo iria expulsar a si mesmo? Já começa errado daí. Ele até vai falar, sobre essa questão de divisão de reinos. Quer queira, quer não, parece ser uma boa indireta de Jesus. Porque o próprio povo religioso estava se dividindo. Porque em vez de acolher Jesus como Messias, em vez de reconhecer em Cristo, de fato, aquele que tanto foi anunciado pelos profetas, eles estavam perseguindo Jesus. Podemos até, inclusive, trazer uma analogia para a nossa vida, que às vezes as nossas paróquias elas se dividem demais. São grupos, partidos dentro da paróquia. E, amados irmãos e irmãs, isso é completamente equivocado. Mas continuando. E aqui vai dizer, se uma família se divide contra si mesma, ela não vai se manter. Então, é nesse contexto que está sendo falado aqui. Então, Jesus está começando a, de fato, soltar indiretas e diretas para esse público que, de fato, estava acusando Jesus de uma coisa que não tem nada a ver. E aí, amados irmãos e irmãs, talvez você que chegou nesse vídeo tenha dificuldade no versículo 27. Eu vou explicar ele para vocês. Diz assim, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Na verdade, os comentadores têm muita dificuldade de explicar esse versículo. Alguns aludem que provavelmente seria uma referência aqui à prisão de Jesus, à sua crucifixão, que para poder de fato fazer o que quiserem com a casa do Pai, para fazer o que quiserem com o templo de Jerusalém, de fato Jesus precisou ser ali preso, sofrer a ponto de ser morto. Mas por fim, agora vai falar, em verdade vos digo, tudo será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será. O próprio texto dá uma evidência do que seria isso, que ele fala assim, Jesus falou isso porque diziam que ele estava possuído por um espírito mau. Ou seja, essas pessoas desconfiavam de quem Jesus era. Essas pessoas não tinham confiança.
Elas não acreditavam. O que seria então um pecado contra o Espírito Santo? É desconfiar da ação de Deus. É desconfiar da misericórdia de Deus. Então, por exemplo, eu vou, por exemplo, para a confissão, vou lá me confessar, e aí o padre, no final, não é, vem fazer tudo aquilo que a igreja recomenda dentro do rito. E eu dentro de mim não confio. Dentro de mim eu não acredito. Não acredito que Deus pode me perdoar daquele pecado que cometi. Não acredito que, em meio a tudo que realizei, aquilo que fiz, aquilo que falei, que Deus me perdoa. Fui porque fui obrigado, digamos. Então, na verdade, no fundo, eu não acredito no poder de Deus. Eu não acredito e não me confio na sua misericórdia. Então, como é que eu vou ser perdoado? Entende? Então, é esse tipo de pecado que a igreja sempre compreendeu. É a falta de confiança na própria misericórdia de Deus. É quando eu acho que Deus não vai me perdoar, que Deus não vai me aceitar de volta, que Ele não vai me abraçar. Eu me sinto um eterno filho pródigo. E tem muita gente que é assim na igreja. Tem gente que acha que Deus vai ficar sempre focando no seu passado. Tem gente que acha que de forma alguma Ele pode transformar a sua vida. E aí a gente se distancia, a gente não quer voltar para a igreja. Mas eu falo para você que está assistindo esse vídeo, não importa o nosso ontem. Deus ele pode nos transformar e Ele nos acolhe, Ele transforma a nossa vida, Ele nos dá vestes novas. Mas falando em confiança, eu quero finalizar este vídeo com uma historinha. Conta-se uma história, né? De que alguém estava num avião, só tinham duas pessoas nesse avião, o piloto e a pessoa, e de repente dá um problema neste avião. E aí a pessoa que estava ali acompanhando o piloto disse, piloto, eu confio em você. O que você disser, eu sei que você é um piloto renomado, que já tem tempos aqui, por aí vai. Eu confio em você. Ele disse, você confia em mim? Confio. Então, ó, jogue tudo, joga as malas, né, joga as coisas, porque o avião precisa ficar mais maneiro para que a gente não caia. Tudo bem, beleza. A pessoa jogou tudo, mas deixou os paraquedas. Aí o piloto chamou, você confia em mim? Confio. Você confia realmente em mim? Confio. Confia que eu não vou deixar esse avião cair? Confio. Ele disse, então joga o paraquedas. Só tinha um. Só tinha um paraquedas. Então tinham duas pessoas, um paraquedas. Aquela pessoa ficou pensativa se jogaria ou não. Por que eu estou trazendo essa pergunta? Essa questão, essa reflexão. Porque a verdadeira confiança, amada irmã e irmã, é lançar os paraquedas. E confiar que o piloto que é Jesus, o piloto que manda e desmanda na nossa vida, que Ele possa nos conduzir, que Ele possa nos guiar. Se nós ainda ficamos apegados aos paraquedas, nós não temos uma confiança verdadeira. E aí sim, nós estamos desconfiando da misericórdia de Deus. E por desconfiar da misericórdia de Deus, corremos esse risco de pecar contra o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais. Acho que deu certo.